Há cerca de 30 anos que o homem usa a internet assim como nós a conhecemos, mas até hoje nós sofremos com problemas relacionados ao uso não autorizado das nossas informações e violação dos nossos dados pessoais por parte das grandes empresas que detêm esses dados. Mas a solução para esse problema já existe e eu vou explicar. Claro que depois da vinheta, né? Como é pessoal, meu nome é Ângelo Massage e hoje vamos falar da Web 3.0, que é uma nova versão da internet mais segura, criptografada e descentralizada. Mas antes de irmos para o conteúdo do vídeo, gostaria de te pedir para deixar o teu like e te subscreveres caso ainda não sejas subscrito. E se não for pedir muito, partilhares o vídeo com os teus amigos e eu vou te ajudar, porque o link deste vídeo está aqui na descrição. Porque só assim eu vou saber se vocês estão a gostar do vídeo e se vale a pena realmente investir e continuar a produzir este tipo de conteúdos. Vamos para o vídeo. A Web 3.0 é o termo utilizado para descrever a próxima geração de serviços na internet, que já estão a ser construídos neste momento e usa a blockchain como um dos principais motores. Mas para termos uma Web 3.0, temos de partir da premissa que existe uma Web 1.0 e uma Web 2.0. E para entender isso tudo, eu vos convido a voltar no tempo comigo. No início da década de 90, a internet como nós conhecemos dava os seus primeiros passos. Nessa época, as páginas web eram estáticas, apenas mostravam conteúdos e não se podia interagir com elas. Era só visualização. Nessa época, apenas um grupo de pessoas é que conseguia colocar informações na internet e a grande maioria era apenas consumidores. E vale ressaltar que a internet era muito, mas muito lenta. As crianças da geração não iam sobreviver. Não iam. Naquela época, a única forma de se comunicar pela internet era através do e-mail, mas não o e-mail como nós conhecemos hoje. Não havia attachment algum, não havia fotos, vídeos, PDFs, nada. Era só texto e puro texto. E por ter todas as características e limitações, essa ficou uma época da internet chamada de read-only, ou em tradução direta, apenas leitura, porque só se podia consumir, só se podia ver o conteúdo, não editar nem fazer nenhuma outra coisa dentro da internet. Então, essa é a época da Web 1.0. No início da década de 2000, a internet começou a permitir a interação entre os utilizadores e as páginas, porque essas páginas web eram mais dinâmicas, tinham fotos e vídeos e outros ficheiros multimídia. A principal diferença entre a Web 1.0 e a Web 2.0 está na forma como nós passamos a interagir com as páginas web. Porque na Web 1.0, em vez de só consumirmos dados, aquilo era como se fosse uma televisão, em que não podemos comentar nem dar alguma ideia. Na Web 2.0, nós já podíamos interagir com as páginas. E foi nesse contexto que os primeiros sites dinâmicos e as primeiras redes sociais foram criadas. Estou a falar de Waptrick, MSN, Hi5, MySpace e outras. Se ao ouvir algum desses nomes sentiste alguma nostalgia ou tiveste algumas boas lembranças e ainda não tens filhos ou vives em casa de teus pais, irmão, nós temos uma reunião no sábado às 15 horas para tratar esse assunto. E depois disso começaram a surgir as empresas que hoje são gigantes na internet, como o Facebook, WhatsApp, o próprio YouTube e muitas outras redes sociais que nós temos e usamos no nosso dia a dia. Neste período em vigência da Web 2.0, nós, utilizadores, deixamos de apenas coletar informações dos websites, mas também passamos a dar. E essas grandes empresas coletavam essas informações e armazenavam nas suas bases de dados, de modo a nos servir melhor. E a partir do nosso histórico de navegação, elas nos mostravam conteúdos relacionados com o propósito de nos manter o maior tempo possível dentro daquelas plataformas. Mas eventualmente elas descobriram que podem coletar essas nossas informações e vender para anunciantes. E por causa disso, o período da Web 2.0 é conhecido como a era dos anúncios direcionados. Um exemplo concreto. Se eu e tu abrirmos o Facebook lado a lado, nós dois iremos ver conteúdos totalmente diferentes.
Porque o conteúdo que aparece para mim é relacionado com as coisas que eu faço dentro daquela plataforma. Os likes que eu ponho, os vídeos que eu assisto, os conteúdos que eu procuro e por aí vai. Da mesma forma que vai acontecer contigo. Por isso, ao abrir o feed de notícias, nós não teremos a mesma informação. Teremos informação exatamente direcionada, porque aquilo é baseado no nosso comportamento dentro daquela rede social. Por verem que elas estavam a lucrar muito com essa história de anúncios, não anúncios, essas empresas grandes começavam a coletar informações que nós enviávamos de forma premeditada ou não, e armazenavam nas suas bases de dados. Um grande exemplo de informações que tu não compartilhas de forma premeditada nas redes sociais, mas que é sempre usada de uma forma muito sutil, é a tua localização. Vamos lá ver um exemplo prático disso. Eu não sei se já aconteceu contigo ou se já ouviste essa história de que uma pessoa queria sair do ponto A para o ponto B. E nisso apanhou um transporte e sentou-se ao lado de uma outra pessoa. Não falou com ela, não conhece aquela pessoa, nem nunca viu aquela pessoa. Mas ao chegar em casa e abrir o Facebook ou abrir o Instagram, recebe uma notificação de pessoas que talvez conheças. E ali está aquela pessoa com quem estavas. Mas como é que isso aí acontece? Se tu podes jurar que naquele período estavas com os dados ligados, sim, mas a tua localização estava desligada, o teu GPS estava desligado. Simples, mas aqui já é uma teoria de conspiração. Acontece que essa grande plataforma, por exemplo o Facebook, coleta a tua localização e a localização daquela pessoa naquele tempo. E percebe que vocês se deslocaram juntos na mesma direção por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E a partir daí ela conclui que vocês andaram juntos. E a inteligência artificial deles pode presumir que vocês talvez se conheçam. Faz sentido? Mas com isso tudo, alguém pode pensar, tipo... eu não me importo. Mas eles não fazem nada com a minha informação, não tem nada a ver com isso aí. Mas a coisa que acontece é que, com aqueles teus dados, eles fazem muito, mas muito dinheiro. Enquanto tu... É isso mesmo. E são nessas situações que a seguinte frase cai como uma luva. Se tu não pagas por um serviço, então o produto és tu. E neste caso, é o teu tempo, é a tua atenção, é o teu histórico de navegação, são os teus likes, são os teus comentários, é a tua interação dentro daquelas grandes plataformas. Simples assim. E agora temos vários problemas que essa abordagem da Web 2.0 traz, que são o uso não autorizado das nossas informações, como eu já expliquei anteriormente, em que são pegos os nossos dados e são utilizados, nós nem sabemos e nós nem autorizamos. Violação de privacidade. Existem dados que nós colocamos nas nossas redes sociais, mas são privados. Só que eles tiram proveito dessas informações de modo a ganhar dinheiro. Vendem essas informações, basicamente. Temos a falsa sensação de propriedade dos conteúdos. Como eu expliquei no vídeo passado, que falei do metaverso, este vídeo está aqui na minha conta, mas está sob a plataforma do YouTube. Se eu violar alguma diretriz do YouTube, ele pode apagar. Se eu falar alguma coisa que eu não devo, eu posso ser censurado. Assim como já aconteceu muitas vezes em que políticos e pessoas que transmitiram certas ideias tiveram suas contas bloqueadas e os seus tweets apagados pela rede social e por aí vai. Nós achamos que nós somos os donos daquele conteúdo, daquela informação, mas na verdade não somos. E também temos a concentração do poder. Não é novidade para ninguém que existe alguém que está a tentar fazer isso, mas estamos aqui para falar nomes. Mas vocês já sabem, né? E é aí onde entra a Web 3.0 para o nosso salvamento. É uma rede mais segura, confiável e, o melhor de tudo, é descentralizada. Ou seja, já não vamos ter uma pessoa a comandar toda a cena. A Web 3.0 tem essas características porque ela tem como seu motor principal a blockchain, que é o mesmo que carrega nas costas do metaverso que está a ser construído. Já agora, veja lá o vídeo. Eu não sei se fica deste lado ou fica deste lado. Essa coisa ainda é nova para mim. Não, aqui em cima, tá por aqui em cima. Essa coisa de descentralização da internet funciona mais ou menos como funciona o torrent. Sim, o torrent que nós usamos para baixar nossos filmes, álbuns, músicas, vídeos e tudo mais. Como é que funciona o torrent? Se por acaso eu baixar um torrent de um filme, de um servidor qualquer, eu posso passar a ser uma fonte de download para outras pessoas. Ou seja, as outras pessoas que quiserem baixar e assistir o mesmo filme
podem baixar a partir do meu computador. Então, se aquele servidor ou se daquele computador em que eu baixei estiver desligado, as pessoas poderão baixar de mim. Mas imaginem isso com centenas de milhares de utilizadores. Então, se por acaso o meu computador for desligado, o computador da pessoa que baixou aquele filme depois de mim torna-se uma fonte de download, e todas as pessoas na rede também podem se tornar fontes de download, ou seja, a informação, uma vez lá, não é perdida, porque já não está apenas em um lugar, mas em todos os lugares onde ela foi baixada. Isso é que é descentralização. Eu falei da blockchain, que dá suporte tanto ao Web 3.0 como ao metaverso. Mas o que é isso aí? Como o nome já diz, a blockchain é um conjunto de blocos de informação que estão encadeados um ao outro. Bloco, chain, cadeia, corrente, encadeamento. Cada bloco na blockchain possui uma frase que parece ser aleatória, mas não é, que contém toda a informação daquele bloco. Então, todos os blocos que existem têm um registro do seu bloco e do bloco anterior. Mas acontece que o blockchain é um sistema de registros distribuídos e todos os computadores conectados na rede possuem cópias de todos os blocos de informação que já passaram na blockchain. Se qualquer informação for alterada, vai mudar o hash do bloco, que não vai mais bater com toda a cadeia de blocos já consolidada. A rede não vai aceitar uma mudança porque não fecha com a cópia da blockchain que está salva nos milhares e milhares e milhares de outros computadores. Por isso que disse que é quase impossível alterar um dado ou apagar um dado da blockchain. Na Web 3.0, por causa da blockchain, irá se garantir que nenhum dado seja perdido e vai se permitir verificar a autenticidade e veracidade dos registros. A Web 3.0 vem para devolver a posse dos dados ao utilizador, seja para compartilhá-los de forma descentralizada ou para receber alguma recompensa pelas nossas informações partilhadas para os anunciantes. Para além da Web 3.0 trazer uma remuneração pela utilização dos nossos dados por anunciantes, ela também não possui uma autoridade controladora, o que permite com que as pessoas falem e se expressem como elas quiserem, sem nenhuma censura. Sim, isso pode se tornar um problema quando as pessoas começam a partilhar ficheiros impróprios ou até mesmo ilegais. Uma coisa interessante na Web 3.0 é que a tua identidade digital não está 100% conectada com a tua identidade real. Assim sendo, uma pessoa pode fazer compras, fazer downloads, assistir coisas, pôr likes, comentar, sem que as outras pessoas saibam quem foi que realmente fez. A coisa mais caricata nessa Web 3.0 é que as suas vantagens são as suas desvantagens. Por exemplo, o fato de não existir uma autoridade controladora vai permitir que as pessoas falem totalmente sem censura, ou seja, vão poder fazer bullying, vão poder praticar violência psicológica, falar mal de outras pessoas sem que ninguém os repreenda, tal como acontece agora nas redes sociais que nós utilizamos. Experimenta lá publicar conteúdos, fotos ou textos racistas ou que incitam a violência no Facebook ou no Instagram para ver o que acontece. Uma outra coisa que é vantagem, mas também que pode ser vista como desvantagem, é o anonimato. O problema é que eu já estou a ver moçambicano a inventar burlas com essa coisa do anonimato. Porque o moçambicano é incrível. Há de inventar uma boa... Quer dizer, da mesma forma que as pessoas pensam numa coisa boa para ajudar a população, está aí a empresa. Criaram uma empresa de modo a facilitar uma carteira móvel. Qualquer telefone funciona. Mas não. Começaram a criar burlas. Porque... aquele valor manda para esse número. Meu. Cispa. Então é isso, pessoal. Este é o vídeo de hoje, e se ainda não puseste, põe o teu like, subscreve-te caso não sejas subscrito e compartilha o vídeo com teus amigos para promover o crescimento do canal e para eu ver as métricas, ver se realmente dá, se realmente estou a fazer um bom trabalho, se realmente dá para investir nisso aqui e fazer isto aqui. Então é isso, estamos juntos, até a próxima, guys.